regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 39 minutos. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia. É bom ter você conosco na programação da Bandeirantes. Você ficou até agora com o Circuito Fechado com o Gustavo Frison. A próxima sexta-feira, na próxima sexta, tem mais uma edição dessa sua companhia, desta revista eletrônica de toda sexta, abrindo o final de semana, dando o pontapé no sextou na programação da RB. Amanhã tem representação às 10 horas da manhã, depois do Jornal Gente. Sim, tem Jornal Gente também aos sábados na programação da Bandeirantes. E até às 11h30 da manhã,
Eu convido você, ouvinte da Bandeirantes, a saber o que acontece na região metropolitana de Campinas e em boa parte do interior paulista que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. O aplicativo Band Play está disponível gratuitamente para você ter o nosso conteúdo na palma da sua mão. Um grande abraço para você que está conosco também pelo portal bandmulti.com.br e a você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens. Bastidores para você conhecer o Complexo de Comunicação João Jorge Saad aqui no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. A nossa programação aqui da Bandeirantes Campinas. Oi, Edmilson. Obrigado, Edmilson. Estamos chegamos na programação da Bandeirantes e até às 11h30 da manhã você ficará bem informado, bem informada aqui conosco na Bandeirantes Campinas. Vamos com aquele giro pelo trânsito sem perder tempo para quem está conosco nas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Uma informação de agora há pouco da rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Campinas, sentido interior. Um caminhão Volvo trafegava na Anhanguera, faixa 3 do quilômetro 103, quando ele perde o controle da direção e atinge a traseira de uma carreta Mercedes-Benz. Depois desse fato, os veículos ficaram imobilizados na faixa 3 de rolamento. Isso aconteceu no comecinho da manhã de hoje, às 9h15 da manhã. Começou o transbordo e, neste momento, os veículos estão na faixa zebrada, ou seja, na faixa de acostamento. A faixa 3 foi liberada já, mas ainda há uma atenção pelo local, pelo atendimento também a uma das vítimas. 2 caminhoneiros, um em cada veículo de grande porte. Um deles teve ferimentos leves, o outro não se feriu. Então, o transbordo de um caminhão já começou às 9h15, que é o do Volvo, que ficou mais danificado. A outra carreta Mercedes-Benz já foi liberada. Então, nesse momento, um guincho no local para a remoção desse veículo de grande porte. Atenção a você que passa pela rodovia Anhanguera, quilômetro 103, trecho de Campinas, para você também não ser pego de surpresa com alguma interdição que seja necessária para a continuidade deste trabalho. No mais, pelo que estou vendo aqui nas rodovias da nossa região, está tudo fluindo normalmente, sem problemas para o motorista nesta manhã, também no corredor Dom Pedro I, onde mais cedo tinha lentidão registrada na pista da Marginal Norte, sentido rodovia Anhanguera, por conta de obras. A faixa da direita da via auxiliar está interditada, mas agora, quase 11 horas da manhã, o trânsito já não tem impacto por conta dessa intervenção da concessionária que administra o trecho que acontece pela cidade de Campinas. Vamos saber de tempo e temperatura com aquele monitoramento dos vendavais aqui do estado de São Paulo. A situação segue sendo de muita atenção. A Defesa Civil registrou já na manhã desta sexta-feira, por volta de 7 horas da manhã, em Santos, um vendaval de 109 km por hora. Uma rajada de vento muito rápida. Não foram registradas ocorrências graves, felizmente, mas o monitoramento continua acontecendo em todo o estado de São Paulo. A Defesa Civil também informa a respeito de uma situação na cidade de Presidente Prudente. Rajadas de vento forte registradas também na madrugada. No aeroporto de Presidente Prudente, o vendaval chegou na madrugada de ontem para hoje a 70 km por hora. Mas o vento está mais forte e com velocidades mais intensas em regiões um pouco mais afastadas de Campinas. Itatinga, que não é o bairro aqui da cidade, a cidade de Itatinga, 51 km por hora. Caraguatatuba, também no litoral norte de São Paulo, 49 km por hora. Litoral sul e litoral norte são os de maior atenção. Presidente Epitácio, 41,9 km por hora.
Tem aqui Cananéia, Mongaguá, Ilhabela. Então o litoral paulista é que gera maior preocupação nesta manhã de sexta-feira, pelo menos até agora. Aqui em Campinas, o CEPAGRE da Unicamp identificou que às 8h50 da manhã passou uma rajada de vento em Campinas de 42 km por hora. Agora, a ventania por aqui está mais amena, com 9,1 km por hora. E a temperatura está naquela média que a gente tem sentido nos últimos dias. 22 graus, mínima hoje em 18, 1 grau acima de ontem, que a mínima foi de 17, e a umidade relativa do ar está em 70,5%. Ela já está conosco para trazer mais sobre a previsão do tempo e ajudar a gente a se programar para o final de semana. Ela que todas as tardes é sua companhia no Band Mulher, todas as noites traz a previsão do tempo no Band Cidade e é parte desta bancada do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Para esse finalzão de semana, bastante chuva na região, mas para hoje o céu fica parcialmente nublado, com momentos de céu nublados. Para hoje, máxima de 28 graus, então fica quente durante a tarde. Há previsão de chuva, sim, a qualquer momento do dia, mas as maiores chances são no meio da tarde de hoje. Podem ocorrer tempestades associadas a raios, chuvas que são localmente fortes. Além disso, estão previstos ventos moderados a fortes ao longo de todo o dia. Hoje é o dia de maior alerta, essa sexta-feira. Velocidades médias em torno de 25 km por hora e algumas rajadas ocasionais da ordem de 60 km por hora, mesmo sem chuva. Então, mesmo regiões que não terá ali a presença de chuvas nos dias de hoje, pode sim registrar rajadas ocasionais na ordem de 60 km por hora. A tendência para o final de semana é mais ou menos a mesma. Para amanhã, céu nublado com chuvas, possibilidade de temporais durante a madrugada e logo às primeiras horas da manhã, sem indicativos de chuva no período da tarde. Para amanhã, as temperaturas, no entanto, permanecem bem altas, sensação de tempo abafado e novamente estão previstos ventos moderados a fortes no período da tarde, com velocidades em torno de 20 km por hora e rajadas ocasionais na ordem de 55 km por hora. No caso de sábado, o vento diminui um pouco, mas no domingo nós temos a expectativa da chegada de mais uma frente fria ao sul do Brasil. Então essa frente fria avança rapidamente sobre o sul no domingo e vem associada a uma intensa massa de ar frio de origem polar. Então, diferente dessa primeira massa, dessa primeira frente fria que chega hoje ao estado, que nós não tivemos queda nas temperaturas, a segunda, que chega no domingo, aí sim, como ela vem associada a uma massa de ar polar, uma massa de ar frio, aí sim, na segunda-feira, nós teremos queda expressiva nas temperaturas. Por exemplo, sábado nós teremos máxima de 29 graus, domingo máxima de 30 graus e na segunda a máxima 22 graus. Então, pode ser que a próxima semana seja bem gelada, terça-feira máxima de 19 graus por conta dessa segunda frente fria e da presença de chuvas na região. Tô louco pra estrear o moletom que eu ganhei do Gil Kleber da mesmo. Rádio Bandeirantes. Então, segunda é o dia. Segunda-feira estrearei o moletom da Rádio Bandeirantes. Final de semana não vai rolar. 30 graus de máxima no domingo não Só vai dar. Só se for aquele lutador que usa agasalho pra poder baixar peso, não é o meu caso. Faz um tempo que eu não sei o que é baixar peso. Agora, falando sobre a ventania, que ainda é muito preocupante no estado de São Paulo, a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências prevêem ainda para hoje mais ventos que podem chegar a pelo menos 100 km por hora, acompanhados de chuvas moderadas, fazendo com que esses órgãos públicos, as prefeituras e as concessionárias, acionem planos de contingência e suspendam alguns serviços em áreas mais vulneráveis. Por exemplo, a Capitania dos Portos fechou o canal do Porto de Santos para a navegação e determinou a paralisação das travessias de balsas entre Santos e Guarujá na manhã de hoje por volta de 15 para 7 da manhã. As operações entre as duas cidades e também a balsa entre Santos e Vicente de Carvalho foram retomadas 40 minutos depois. A travessia entre Guarujá e Betioga ainda está suspensa. De acordo com a Capitania dos Portos, os ventos chegaram a 55 km por hora. O Porto de Santos passou a condição de impraticabilidade para manobras. A empresa de meteorologia Climatempo informou que na capital as rajadas de vento podem alcançar 80 km por hora. Há um alerta, inclusive, da Enel.
São Paulo é assim, choveu, ventou, a luz acabou. O plano de contingência para eventos climáticos já está em ação, reforçando equipes operacionais e canais de atendimento para responder a possíveis ocorrências que afetem o fornecimento de energia elétrica. Vamos para lá, capital paulista, para fazer um giro também pelo estado todo. O repórter Guilherme Oliveira. Dá uma olhadinha para o céu, Guilherme, como é que tá nesse momento? Formação de chuva, tempo tá fechando, vento tá forte. Conta para o nosso ouvinte da Bandeirantes como é que tá por aí em São Paulo. A gente fala do centro de São Paulo e aqui o céu também já mudou. Neste momento, o céu nublado na região central de São Paulo, ventania um pouco mais forte do que no início da manhã de hoje. Hoje, a previsão, segundo a Defesa Civil, é de rajadas de até 100 km por hora em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, em razão dessa aproximação do ciclone bomba ou ciclone extratropical, como você queira chamar, quem estiver nos acompanhando. O gabinete de crise ele segue instalado desde o início da manhã de ontem, às 8 horas da manhã, e seguirá vigente até este sábado. No domingo, a expectativa é de que tudo seja mais tranquilo no território paulista. Ontem à noite, ventos já chegaram próximos dos 100 km por hora em Mongaguá, 90 km por hora, e Itanhaém, 97 km por hora. Hoje, mais cedo, no litoral paulista, o Porto de Santos chegou a ficar fechado por um tempo, assim como a travessia das Balsas chegou a ficar paralisada. Rapidamente passar aqui por algumas regiões que têm risco muito alto, de acordo com o governo de São Paulo. Marília, Bauru, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Santos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, além da região metropolitana. Outras regiões com risco alto, ou seja, um pouco menor, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A gente vai continuar monitorando a situação por aqui nesse estado de São Paulo. Obrigada, Guilherme. Agora são 10 horas e 52 minutos e um poste ficou completamente destruído depois de ser consumido por chamas na madrugada desta sexta-feira na Avenida Anchieta, no centro de Campinas. O incêndio foi registrado por volta da 1h da manhã e 40 minutos na pista interna, logo depois do cruzamento com a rua Guilherme da Silva. Segundo relatos de uma testemunha, o carro começou a apresentar um vazamento de óleo, acompanhado de fumaça antes de o fogo se espalhar. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter o incêndio, mas o automóvel foi totalmente consumido pelas chamas. Por conta da gravidade da ocorrência, tanto a pista interna quanto a externa da Avenida Anchieta precisaram ser bloqueadas para o trabalho das equipes de emergência. Felizmente, não houve registro de vítimas. O veículo foi removido por um guincho particular por volta das 4 horas da manhã, momento em que o tráfego na região foi totalmente liberado. 10h52 e a Polícia Federal detalhou o relatório final do inquérito policial sobre o acidente da Voo e Paz, que terminou com 62 mortes após a queda da aeronave aqui na cidade de Vinhedo. A Agência Nacional de Aviação Civil sabia da falha no avião 11 meses antes da queda. Os profissionais da Voo e Paz, segundo o relatório da Polícia Federal, faziam uma série de gambiarras para que as aeronaves saíssem e chegassem dos seus destinos. Agora, aqueles que estão indiciados têm uma regra de proibição de deixar o país até a continuidade do inquérito. A investigação terminou. Agora é a fase de responsabilização. O Guilherme Selegato acompanhou a entrevista coletiva da Polícia Federal. Você vai ouvir trechos da fala do Dr. André Ribeiro, delegado da PF aqui de Campinas, que foi quem conduziu o inquérito, e um pouco mais dos detalhes técnicos passados primeiro para a família e agora para a imprensa chegar até a população em geral, numa coletiva que esclarece o quanto na aviação civil um detalhe, um erro e o vai assim que dá sempre termina em tragédia. Guilherme. Quase 2 anos após a tragédia, a Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito sobre o acidente com o ATR 72500. Segundo as investigações, a queda do avião foi provocada por uma combinação de fatores que comprometeram as barreiras de segurança antes e durante o voo. Além do conhecimento da tripulação nas falhas no sistema de degelo da aeronave, também foi destacado que a Voo e Paz tinha problemas na cultura de normalização de desvios em condutas operacionais da empresa.
O documento, com 200 páginas, contém análise de dados de voo, gravadores de voz e componentes físicos, informações sobre a conduta da tripulação e o funcionamento mecânico da aeronave durante o evento. Ao todo, 16 pessoas foram indiciadas por atentado contra a segurança do transporte aéreo. Entre elas estão o proprietário da Voepaz, José Luiz Filho, o diretor de manutenção da empresa, Eric Consoli, e outros 14 funcionários e ex-funcionários da companhia aérea. A Polícia Federal de Campinas, que coordenou as investigações, informou que todos estão impedidos de deixar o Brasil, enquanto o Ministério Público analisa provas para determinar se oferece ou não denúncia contra os indiciados. Nesse momento, se entende que essas pessoas precisam estar no país, enquanto o Ministério Público Federal avalia e se vai ou não vai denunciá-las e quais e pelo quê. Então, exemplo, se uma pessoa dessa que não está no país não volta para o país, isso passa a ser requisito para uma prisão preventiva. Se há um descumprimento, se há uma intimidação de testemunhas por parte deles, isso também pode ser uma motivação para uma prisão preventiva. Falhas apresentadas pela aeronave em voos anteriores deixavam de ser registradas nos diários de bordo e, por isso, não chegavam ao setor de manutenção. Mas os dados recuperados da caixa preta mostraram que o sistema de degelo já apresentava problemas antes mesmo do voo que terminou na tragédia. Há elementos de prova que havia uma pressão sobre os pilotos que não reportassem em livro para não parar a aeronave. E os técnicos, que são apenas técnicos, levam isso ao mecânico, que, em razão de não estar no livro, se omite e não toma nenhuma providência. A transcrição das conversas na cabine também reforçou as conclusões da investigação. Em um dos momentos registrados, um dos pilotos reclama do funcionamento do sistema de degelo e diz: "Essa não está funcionando, né?" Paralelamente, familiares das vítimas preparam uma ação coletiva para buscar a responsabilização civil dos envolvidos na tragédia. O acidente com o voo da Voepaz aconteceu na tarde de 9 de agosto de 2024. O avião ATR-72 fazia o voo entre Cascavel, no Paraná, e o aeroporto de Guarulhos, quando caiu em um condomínio residencial de Vinhedo. Há 62 pessoas a bordo, 58 passageiros e 4 tripulantes morreram. 10 horas e 57 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre assuntos ligados à saúde aqui na cidade de Campinas. O Hospital PUC Campinas, mais uma vez, anuncia que está com uma superlotação, dessa vez operando na área do SUS, 390% acima da capacidade. Nós vamos trazer também informações a respeito da dengue, com a Prefeitura de Campinas colocando drones no céu para fiscalizar quintais em residências que o morador se recusa a abrir o portão para o agente. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Nesta sexta, a Ponte Preta vai enfrentar o Ceará às 20h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga, polícia.
Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, marca o 5º sinal do nosso Manhã Bandeirantes aqui na Bandeirantes Campinas. Sexta-feira é dia sempre de alerta de arbovirose. Mas aí, a gente fica toda semana falando tantos bairros, os locais com maior incidência. O que a prefeitura está fazendo de prático, além de soltar a nota dos bairros, Nath Luquezzi? Eles agora estão, utilizando drones para eliminar criadores do mosquito da dengue. Eles, durante uma fiscalização realizada em 7 imóveis com auxílio de drone, e foi realizada essa ação na quinta-feira, ontem, dia 6 de agosto. Os bairros percorridos foram Vila Boa Vista, Vila União, Jardim Morumbi, Jardim Melina 1, Parque Dom Pedro II, Jardim do Lago e Parque da Figueira. Essa ação reuniu, então, profissionais das Secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Clima, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Urbanismo, além de integrantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, PROCON e Serviços Técnicos Gerais. O grupo é intersetorial e atua em locais onde as tentativas de solução via 156 foram esgotadas, contando com respaldo judicial para o acesso às propriedades. O alerta segue, nós estamos agora com 22 bairros em alto risco de transmissão da doença, em diferentes áreas. 31. Eram 31 na semana passada, essa semana 22, mas é claro, né, os bairros no entorno também estão em alto risco. Na Zona Leste nós temos Jardim Guanabara e Vila Itapura, Noroeste, região Noroeste de Campinas, estão em alto risco os bairros Conjunto Habitacional, Parque da Floresta, Jardim Florense 1 e 2, Parque da Amizade, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Jardim Nova Esperança e Jardim Campos Elíseos. Região Norte, Jardim Rosália, Vila Régio, Vila São Martim, Residencial Campo Florido e Vila Olímpia. Região Sudoeste, Jardim Santo Antônio, Jardim Ademar de Barros, Vila Princesa e Jardim São Cristóvão. Na região Sul, Jardim Noêmia, Jardim Estela e Jardim Nova Europa. E na região Suleste, apenas Sousas aparece como bairro aí em alto risco para transmissão. Entre 1º de janeiro e o dia 3 de agosto, quando foi fechado esse balanço da semana, foram confirmados em Campinas 3.658 casos de dengue. Entre o dia 1º de janeiro e o dia 30 de julho, Campinas fez vistorias em... Aqui é o número de visitas, né? Não é o número de imóveis. 1.043.000 visitas para arredondar. Teve casa que foi visitada mais de uma vez nos bairros que estão com risco maior de incidência. E ações educativas também passando por esse caso. A nebulização, que é aquele momento de matar o mosquito mesmo, aconteceu em Campinas em 53.382, que eu não estou entendendo, são casas, visitas, enfim. Esse é o balanço que a prefeitura faz, e alertando sempre que 80% dos criadouros estão dentro de casa e que a gente deve fazer a nossa parte. Mas 20%, portanto, estão em locais públicos e que a prefeitura também faça a parte dela. Às 11 horas e mais 3 minutos, o Hospital da PUC Campinas mais uma vez anuncia a superlotação da sua ala SUS, o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde no pronto-socorro. Atualmente, 36 estão acomodados em macas colocadas nos corredores. Isso é humilhante, mas, segundo a PUC, necessário para ter o atendimento a essa pessoa que não tem espaço dentro de um quarto. A Laís Peçanha, que 13h apresenta o Acontece aqui na tela da Band, está chegando com mais informações sobre esse assunto. Laís. É isso, atualmente o hospital está operando 390% acima da capacidade e cerca de 36 pacientes estão aí acomodados em macas espalhadas pelos corredores do hospital. A gente sabe que essa situação não é ideal, por isso o hospital neste momento disse que está no limite e que não consegue receber novos pacientes encaminhados pelo SUS. Segundo eles,
pois isso é reflexo da alta demanda por atendimento. Por isso, a unidade, então, já solicitou à regulação municipal que avalie o redirecionamento, né, de novos pacientes do SUS para outras unidades de saúde, para só assim eles conseguirem garantir a assistência e a segurança destes pacientes. O hospital também está pedindo para a população que não vá para lá, que procurem outras unidades de saúde para atendimento, né? Outras unidades, então, do SUS, porque, como eu disse, eles estão com essa lotação acima da média e não conseguem atender bem novos pacientes. A gente segue acompanhando toda essa situação e qualquer novidade eu volto com mais atualizações. É com você no estúdio. Obrigado, Laís Peçanha. Deixa eu trazer aqui um primeiro giro da participação do nosso ouvinte. Sexta-feira a gente sempre vai naquele pique para dar tempo de colocar as informações, o time de reportagem a tempo da gente levar informação e prestação de serviços até que 11h30 da manhã comece o Nossa Área pontualmente aqui na Bandeirantes. A mensagem aqui, quem nos escreve, mandando mais uma vez um abraço para o Edmilson, que sente a nossa dor todas as sextas-feiras. A mensagem do Erivelton: para baixar peso, Heitor, faça a dieta do açaí. Sabe qual é a dieta do açaí? Essa eu sei, posso falar? Fala. Açaí que eu como. Ele mandou um açaí e uma picanha. Também é boa. Eu gosto. Responsável, porque ela sabe que a fiscalização é frouxa. Olha aí. Quase derrubando o tablet aqui na mesa. Ela sabe que a fiscalização não vai a fundo nos relatórios que são enviados, na vistoria dentro dos hangares, no relato bilionário, o cara que é bem articulado. Absurdos passam até a hora que acontece uma tragédia com 62 mortes, porque os próprios pilotos sabiam que era gambiarra atrás de gambiarra. Mas o que você está chamando de gambiarra, Heitor? Ter que usar o GPS do celular porque o GPS da aeronave não está funcionando é uma gambiarra sem fim. Um relato que foi interceptado da conversa entre os pilotos dizendo: isso aqui tá parecendo um Fusquinha, hein? Tá parecendo um Fusca velho. Nós mostramos ontem aqui no Manhã Bandeirantes. Então não dá para simplesmente tratar como uma fatalidade. Acidente aéreo acontece sempre por uma série de fatores. E muitos desses fatores poderiam ter sido evitados, antecipados. Se a aeronave que já estava capenga fosse tirada de circulações de horários. A Voo e Passo pegava o quê? O voo era Cascavel-Guarulhos. Aeroportos menores, onde você tem uma demanda menor, mas que você opera sozinho. E se você está sozinho, não tem concorrência, você vai improvisando e não dá para improvisar com a aviação civil. Eu concordo com o Adriano que tem que observar os erros dentro da Voo e Paz, óbvio, mas a ANAC fazer vistas grossas, e aí ela suspendeu em março de 2025 cautelarmente as operações da Voo e Paz, sendo que o acidente aconteceu em agosto de 2024. Então vai indo aí, hein? Vai levando. Resultou em 62 mortes de gente que simplesmente confiou numa empresa aérea para fazer um trajeto relativamente curto e que acabou sendo vítima de uma das maiores tragédias da aviação civil brasileira. Era uma sucata que voava, não tem outro termo. Uma sucata que estava voando com gente dentro. Nível de irresponsabilidade sem tamanho. Quem mais está conosco também nesta edição? O Marco Bedin, de Hortolândia para o Mundo. Bom dia, amigo Heitor, grande jornalista e apresentador. Que isso, bondade sua. Bom dia, amiga Nath, grande apresentadora e criadora de conteúdo. Bom dia, que isso, gente. Aonde estou querendo chegar, grande influencer como você. Ó. Ele também é do Kawaii, né, meu caro Marco Bedin? É verdade. Manda um arroba aqui pra gente que a gente divulga. Kawaii, verdade. O nosso querido... E é bom o Kawaii, ele entrega ótimo, legal os conteúdos. Diferente Kawaii do Instagram. É tipo um TikTok? É concorrente do TikTok? É, tipo um TikTok, e ele entrega melhor ali, né, do que o Instagram. O Instagram tá bem difícil de entregar, viu? Entrega uns conteúdos bem difíceis e os que são bons não entrega pra ninguém. É bem complicado. É, o efeito bolha, né? O algoritmo ele é assim, você segue, por exemplo, a Nath, você segue a Band, aí de repente aparece do nada um conteúdo falando sobre pamonha. Você dá um clique ali, assistiu o conteúdo, deu like,
sua vida vai girar em torno da pamonha. Você vai receber 50 vídeos iguais, porque ele identifica que se você gostou desse assunto, você vai gostar de todos os vídeos que falam sobre o mesmo assunto. Aí você tem que ir treinando o seu algoritmo. E mesmo assim, eles subentendem que pela idade que você tem, pela região que você mora, você vai gostar de um assunto específico e ele continua mandando aquele mesmo assunto. E aí, pra quem é criador de conteúdo e quer fazer um conteúdo legal, muitas das vezes você... Olha, eu desabafando aqui, né? Às vezes você faz um conteúdo pensado, bonitinho, com algum embasamento, esse conteúdo não tem nem 100 visualizações. Às vezes você faz um vídeo besta, desculpa a palavra, um vídeo... totalmente assim, sem muito pensamento crítico, aí esse vídeo entrega. Então, é bem complicado lidar com o Instagram. Os outros, aí, como TikTok, Kawaii, eles entregam bastante os outros conteúdos também, mas é complicado a rede social, viu? O algoritmo, ele costuma entregar bastante o conteúdo quando a mulher tá com roupa curta também. É verdade. Você acha que é à toa? Tem uma gata, né, que dá 2 milhões. Animais, temos animais o viralizam. Edson Freitas, ele tem um perfil de uma gata. 7 horas da manhã e meio-dia no rádio, mas que tem a publicidade espalhada na programação toda. Eu acho que pouca gente hoje para ouvir ou assistir o horário eleitoral do começo ao fim, que chegou uma época até 50 minutos, agora tem... Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Manhã Bandeirantes. 11h16, 11 horas 16 minutos. A gente vai falar ainda hoje, vamos tentar fazer uma breve, pelo menos, que seja agenda cultural, viu, dona Natália Luquez? Sim, senhor. Mas antes disso, tem uma novidade aqui em Campinas que diz respeito aos espaços culturais da cidade. Centro de convivência, os teatros. O que vai ter por lá de novo para o campineiro conhecer em breve? Agora, então, é um uso do espaço destinado à implementação do estabelecimento gastronômico e cultural no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes. Traduzindo... teremos... Café. A empresa vencedora foi a RRX, Fornecimento de Refeições LTDA, que apresentou uma proposta mensal de R$ 22.050 ao todo. Aí são 7 empresas que participaram dessa disputa. Com a homologação, então, publicada agora, o processo segue para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e para a Procuradoria-Geral do município, que são as responsáveis pela elaboração do contrato da concessão. Depois da assinatura do contrato, a empresa terá 30 dias para apresentar o projeto das benfeitorias necessárias para a implantação do bar e restaurante. O documento será analisado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que terá um prazo de 15 dias para aprová-lo ou solicitar adequações. Aí sim, concluída essa etapa, a concessionária terá até 3 meses para executar as obras e instalar o estabelecimento, prazo que poderá ser prorrogado por mais um mês, caso seja necessário. A área destinada ao novo empreendimento possui 721 metros quadrados, foi planejada para integrar gastronomia, programação cultural e convivência, ampliando as possibilidades de uso do centro de convivência. O imóvel ainda reúne ambientes internos e externos, incluindo um salão principal para funcionamento do bar, do restaurante e do café, palco para as apresentações culturais, a área externa, o espaço ao ar livre e o espaço onde anteriormente funcionava o Café de la Recoleta. Essa grana aqui, vai? Para você, de repente, estar interessado, a proposta vencedora será que oferecer o maior valor de outorga mensal para explorar os espaços. Cada espaço tem um valor mínimo diferente
que é o seguinte, é uma espécie de aluguel, né, pelo que eu estou entendendo, para quem quiser operar nesse espaço. Teatro Castro Mendes, por exemplo, está muito pouco utilizado aqui na cidade de Campinas. O Centro de Convivência, eu acho que ele está conseguindo ter uma agenda bem interessante. Aliás, semana que vem tem Ópera do Malandro, mais uma vez na cidade de Campinas. Quem não teve oportunidade no começo desse ano vai poder se deliciar com uma obra que é incrível e, para mim, uma das melhores adaptações. Eu gostei mais dessa adaptação de Campinas do que da adaptação do Teatro Renault em São Paulo. Tive a oportunidade de ver as duas. Então, artistas em Campinas existem com muito talento. Espaço público também. O cafezinho no Castro Mendes vai ser para quem vai frequentar o espaço, para quem vai num teatro e vai consumir antes ou depois da peça. O Museu da Imagem e do Som, eu acho ele tão mal aproveitado em Campinas. Ele está numa posição estratégica, mas uma agenda que raramente leva grandes públicos para lá. E 13h e às 20h30. Mas há propaganda proporcional, que é aquele comercialzinho de 30 segundos, que entra falando de um candidato ou atacando o seu concorrente. Agora que as coligações já estão fechadas, nós sabemos qual o tempo de cada campanha. E o Caí, que ficará com 2 minutos e 2 segundos, e de Augusto Cury, do Avante, com 36 segundos. Os demais 9 candidatos não terão direito à propaganda eleitoral. Os partidos deles não atingiram a chamada cláusula de barreira, ou seja, a eleição de pelo menos 11 deputados federais em 9 estados, ou 2% dos votos válidos para a Câmara. Além do tempo na propaganda, as coligações fechadas asseguram mais ou menos dinheiro para as campanhas em todo o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso garantiram a distribuição de quase 5 bilhões de reais para os partidos neste ano. Foram reservados cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as legendas da chapa de Lula. Para as de Flávio Bolsonaro, 900 milhões. De Ronaldo Caiado, 420 milhões. De Augusto Cury, 72 milhões. Os candidatos do Novo, de Romeu Zema, 37 milhões. E do Missão, de Renan Santos, cerca de 3 milhões de reais. Lula sancionou projetos ligados à saúde e segurança pública, temas prioritários na campanha. O candidato à reeleição também está fechando a agenda de viagens das próximas semanas. Flávio Bolsonaro, o candidato do PL, participou de um podcast ao lado da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. Ele foi questionado sobre a escolha do vice da chapa. Após negativas de apoio de partidos do Centrão, o PL definiu uma chapa puro sangue, com o deputado Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS, sobre o roubo de aposentadorias e pensões. É uma pessoa que também tem requisitos excepcionais. Eu acho que é um grande privilégio ter uma pessoa como ele nessa vice-presidência. Alguém que tem 24 anos de Ministério Público, foi procurador-geral de Justiça de Alagoas por 2 mandatos, foi secretário de Segurança. Uma pessoa que está fazendo um trabalho brilhante como deputado federal, em especial destaque na CPMI do INSS. Ronaldo Caiado anunciou Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, como coordenador das propostas de diplomacia e comércio exterior do programa de governo dele. Em nota, o candidato afirmou que o objetivo é formular uma política externa voltada à ampliação das relações comerciais e ao fortalecimento da posição do Brasil no cenário internacional. Candidato do Novo, Romeu Zema concedeu entrevistas. Renan Santos, do Missão, participou de gravações de campanha no Rio Grande do Norte. 3 milhões e 300 mil reais. Então, quando alguém vier com a conversa de que nós somos contra o sistema aqui, ó, todos eles são parte do sistema que a gente paga a conta, mas depois o trabalho é assim, não pode aumentar a aposentadoria, porque senão vai quebrar tempo de TV, para ter verba de TV. E aí depois fala de antissistema, nenhum deles é. Tem um último intervalo ainda no pique da Bandeirantes. E na volta a Nath vai trazer algumas opções. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da AC. Nosso querido ouvinte, o Marco Bedin, o kawaii dele, Nath Luquezzi, Marco Bedin, com N, Senhor Border Collie. Ele tem um conteúdo legal. Tem conteúdo pet.
Não tem nada a ver com política, já deixa claro, tá? Ele tem a Luna, que é a Border Collie dele, que tem 15 anos, então ele dá dicas com a experiência que ele tem do cão desta raça. Que legal, Marco, que bacana. Naquele pique, Natália Luquez. Vamos lá, shows. Temos Rodrigo Teaser, que ele faz, ele né? É bom, hein? É, o cover oficial do Michael Jackson. Michael Jackson, hoje no Multiarena, às 8 horas da noite. Quanto? Ingressos a partir de R$120. Falando. É. Mas ele é bom. É muito bom. Rick Renner, Denis DJ e Gustavo Mioto, pra quem gosta de sertanejo. Amanhã em Indaiatuba. Temos também Festival da Família Música e Morango em Atibaia com entrada gratuita. Tem Festival de Arte Drag no Teatro Castro Mendes. Entrada gratuita, sábado, também no domingo. Os horários você consegue pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. E a nossa agenda cultural completa no nosso site bandmulti.com.br. E o Band Mulher de hoje, 1h30 da tarde, tem quais atrações com você na telinha? Hoje nós teremos Receita Nordestina, em especial aí a Semana da Cultura Nordestina. Nós também falaremos sobre Dia dos Pais, teremos maquiagem, acessórios, agenda cultural, tudo isso e muito mais à 1h30 da tarde. Eu espero você. Os trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Segunda-feira estamos de volta às 10 da manhã. Um grande abraço e excelente final de semana. Manhã